Fala galera, Silas Fernandes falando, estamos em mais um episódio do Despluga Podcast. Então vem chegando, comente, compartilhe, curta e não se esqueça, se inscreva no canal, porque é muito importante a sua contribuição se inscrevendo aqui no nosso canal. E hoje nós vamos aprender muito, vai ser aula muito bacana para todo mundo, então já vai chamando aí sua mãe, seu pai, chame aí sua esposa, seu esposo, filhos, primos, amigos, chama geral, porque hoje vamos aprender a lidar com a graninha. Então, hoje, eu não poderia, na verdade, ter chamado outra pessoa a não ser ela. Especialista no assunto, consultora de finanças, minha amiga Laís Filgueira. Laís, estou muito honrado mesmo por tua presença. Há muito tempo que a gente não se via e acompanhando você nas redes sociais. Estou muito feliz em ver que você está trilhando esse caminho. Sim. Que é nítido, é na tua cara que você ama o que você faz. Sim. Então, muito obrigado por tua presença. E eu já queria que você se apresentasse aí para a galera que está nos acompanhando. Fica à vontade, a casa é sua. Que bom, também estou muito feliz, por te encontrar também, entender que, os nossos caminhos ali profissionais em algum momento cruzaram. Sim. E aí agora cada um, se realizando, você na comunicação, eu nas finanças, Então, estou muito feliz mesmo. Não pensei duas vezes quando você fez esse convite, Sempre a agenda sempre muito cheia, com muito atendimento, com muito problema financeiro para resolver. Mas Deus preparou uma tarde para a gente estar juntos aqui para falar sobre essa trajetória. Isso aí. E galera, fica aí, gente. Vai ser uma educação mesmo financeira para todos nós. Eu já estou aqui para aprender contigo, Laís. Ótimo. Então, eu vou maravilha. fazer umas perguntas aqui, perguntas de endividado, sabe? Pergunta daqueles que pelo amor de Deus, me ajuda. Sim. Vamos lá. Laís, como que iniciou essa trajetória com investimento, com questões financeiras? Como que despertou isso em você? Na verdade, eu sempre tive habilidade com números, Mas a ausência dos meus pais por orfandade mesmo, pela vida, eu perdi eles. Ninguém me falou a respeito dessa minha habilidade. Mas nós temos um bom pai, que ele em algum momento vai revelar os nossos sonhos. E foi muito interessante porque nessa trajetória nós nos conhecemos, uma empresa, uma multinacional. Eu cresci profissionalmente muito naquele lugar, eu honro muito aquela empresa. E até que Deus me tirou da minha parentela, me levou para um outro estado. Fui para Minas Gerais, para Juiz de Fora. E lá eu me encontrei fazendo a mesma coisa, mas com mais responsabilidades, porém com desafios de princípios, Porque independente de eu não ter nascido num ambiente que era cristão, mas sempre nasci num ambiente com princípios. E eu fui confrontada naquele ambiente, mesmo trabalhando na mesma empresa. E aquilo me gerou um desconforto de estar naquele lugar, por quererem que eu fizesse coisas que não eram condizentes com os meus princípios, Então, eu sempre conversava com o meu pai, E lá eu me converti, lá eu passei por esse processo. Então, não tenho como falar de finanças aqui sem falar disso. Eu não vou conseguir nunca desassociar, porque foi assim que ele revelou. E num momento de desconforto, eu e meu esposo, nós trouxemos isso em oração. Falamos para Deus esse desconforto, falamos que nós queremos saber sobre o nosso futuro, se era ali que nós tínhamos que ficar. E aí eu estava lendo Os Segredos da Mente Milionária, E eu sou enfermeira de formação, me formei dentro da multinacional que nós nos conhecemos, mas nunca exerci. E nesse processo eu estava lendo esse livro e aí uma página ali do livro falava que uma enfermeira tinha tomado a decisão de se tornar planejadora financeira depois de uma situação que eles viveram. E essa situação foi a morte do pai nos braços dela, porque eles estavam discutindo, os pais, sobre finanças. E eu me encontrei com uma resposta de Deus, porque meu pai faleceu nos meus braços, eu sou enfermeira, e eu falei, puxa, será que é isso? Eu estou perguntando para Deus a respeito do meu futuro, a respeito da minha profissão. E nesse momento eu entendi que ali eu tinha que ajudar as pessoas financeiramente, a se recuperarem.
não sabia como fazer isso, então eu simplesmente abri meu Instagram, que era o Instagram pessoal, que hoje é o do Poupa Invista, e comecei a falar de finanças, e deu muito certo. Eu comecei a compartilhar os livros que eu li, então eu fui diligente, assim, Deus falou e eu falei, vou fazer. Eu estava em férias, isso em novembro de 2018, e nesse processo eu entendi ali que eu tinha uma missão, né? Então foi assim, foi através de uma direção de Deus. Eu confirmei, meu esposo falou, a gente está perguntando, você é enfermeira, não aconteceu esse fato também com você, então nós cremos. E hoje nós não temos nenhuma dúvida que é muito bom Deus ter me escolhido para estar num lugar de tanta intimidade na vida das pessoas. É muito prazeroso. Sim, bacana. Você vê esse atual momento que você está profissionalmente falando como um propósito de Deus? Você enxerga isso como um propósito para a tua vida? Totalmente, totalmente. Primeiro porque é muito íntimo, né? Assim, eu digo que eu acesso essa área para eu falar de outras áreas. Então, eu já tive casais divorciando na minha frente que eu consegui colaborar com esse processo. Que legal. Por eu trabalhar com as finanças, entrar numa intimidade tão grande, eles me dão acesso, a outra pessoa me dá acesso a muitas outras áreas. Então, eu com certeza, né, eu falo que o Poupa Invista é um ministério, realmente, para trazer essa esperança, porque se Deus veio para fazer isso, né, eu faço isso também através da minha habilidade, então sim. Com certeza. Que bacana. Laís, a gente sabemos que essa questão do dinheiro sempre foi uma questão muito complicada para nós quanto sociedade, né? Infelizmente, o dinheiro ele faz casais se separarem, o dinheiro faz amigos pararem de se relacionar, né? Famílias, entre tantas outras coisas, né? Que o dinheiro acaba meio que impactando de forma direta na vida de uma pessoa que não sabe lidar com ele, né? Então, como você enxerga o seu posicionamento, o seu propósito que você tem bem definido na sua identidade para alcançar essas vidas? Como que funciona isso? Na verdade, eu acho que a pessoa... Assim, o primeiro passo é a pessoa entender que ela precisa disso, né? Porque para eu conseguir ali acessar, primeiro ponto é esse. Então, como eu trabalhei muito tempo com gente, com pessoas, né? Liderando, eu fui desenvolvida, né? Por uma líder que é uma grande amiga, eu fui desenvolvida a enxergar além daquilo que a pessoa era. E eu acho que também Deus coloca algumas habilidades na gente que facilita a nossa conexão com a outra pessoa. Sim. E assim foi, como eu fui desenvolvida com essa relação, quando eu me conecto, a pessoa chega, entendo que preciso me organizar financeiramente, eu não trato só daquela forma. Então, eu pergunto do filho, e da minha natureza mesmo, eu pergunto do cachorro, eu pergunto de tudo. Então, quando eles olham, eles falam assim, né? A maioria das vezes, pensei que seria uma conversa chata, falar sobre tabela, sobre planilha, e você quer saber sobre a gente, né? Então, porque eu sei que o reflexo ali do cartão de crédito é relacionado às emoções, como que a pessoa estava naquele momento. Eu sei que tem uma conexão, né? Então, eu preciso olhar para ela, não preciso olhar para a fatura, não preciso olhar para o extrato bancário. E quando eu olho para ela, a gente consegue entender muitos comportamentos que estão sendo executados. Certo. A Poupa Invista, ela foi criada nesse contexto? Você enxergou isso e depois desse momento mesmo de busca, né, que você com seu companheiro, seu esposo, e vocês viram a necessidade de abrir, como que foi esse processo de abertura, né, da Poupa Invista? Tipo, tirar de um sonho do papel e colocar, executar isso, né? Como que foi isso? Silas, é interessante porque eu acho que eu sempre fui uma pessoa diligente. Então, Deus falou, eu falei, pronto, então agora vamos voltar para Brasília. Falei com a chefe do meu esposo, que era antes dele ir para lá, falei, você vai ser a minha última confirmação de Deus. Ele pode voltar? Pode. Ele voltou, eu falei, beleza, então é isso. Falei, preciso sair do trabalho, voltei. Quando eu voltei, eu simplesmente peguei a mesinha de escritório que tinha ali em casa, baixamos o padrão de vida, porque eu ia reduzir a renda a zero. Falei para o meu esposo, eu preciso de 5 meses para transicionar de carreira. E eu não sabia nem o que fazer, como fazer. Eu simplesmente comecei a estudar, a ler e
eu acho que eu sempre tive a cognição assim boa, então eu conectava uma coisa que eu lia no livro, eu já conseguia colocar em prática. Então foi assim, mas ainda não era Poupa Invista, era a Laís, né, que fazia ali, era planejadora. E aí foi quando eu, compartilhando na rede social, uma colega de escola falou para mim: eu acho que eu preciso disso e tal. Ela tinha uma clínica, um salão de estética, né? Se eu falar salão, ela vai achar até ruim agora. Instituto de estética. Oh, meu Deus, me perdoa, Jéssica. E aí eu fui lá e falei: vamos fazer uma permuta. E aí, no que eu falei, ela falou: beleza. Cheguei lá, eu nem sabia como atender uma pessoa. Simplesmente peguei o meu computador. Ela estava na maca, assim, onde ela fazia a sobrancelha. A gente sentou ali, nós duas. E eu comecei a perguntar. E aí eu falei: cara, isso aqui não é difícil, não. Então eu consigo. E ela me deu essa primeira chance. Aí no que ela compartilhou na rede social, uma amiga, que foi a pessoa assim que realmente desbravou, assim, me ajudou a desbravar o trabalho, ela compartilhou e ela já era mais blogueira, já usava o Instagram para isso, aí que legal. Foi daí... Foi assim, fluindo. Fluiu. Aí o Poupa Invista nasceu, o nome Poupa Invista nasceu nesse meio do caminho, assim, que eu vi que eu tinha que desassociar a mim, porque a procura estava grande, eu precisava de outras pessoas para me ajudar, e aí nasceu a empresa. Que bacana. Hoje você tem uma equipe que trabalha com você? São quantas pessoas? Nós somos 5. 5? Somos 3 planejadores, um administrativo e o Bruno que faz a gestão dos projetos. Somos que 5. Bacana, Laís. Você, na verdade, Laís, acabou descobrindo uma necessidade real que a sociedade tem. Porque, sendo bem sincero, eu não conheço um outro, talvez seja também questão da bolha, né? Que a famosa bolha social que as pessoas falam. Eu não conheço assim, muitos profissionais voltados a essa área, e até me corrija se eu estiver errado. Hoje, cerca de 75% da população brasileira está endividado, né? Como que é esse processo quando a pessoa entra em contato com a Poupa Invista, né, com vocês, os profissionais da área de finanças? Como que funciona isso? Ela entra em contato com vocês prestam consultoria? Como que funciona esse passo a passo? Beleza. Assim, hoje aqui em Brasília temos muitos planejadores financeiros. Existe. Eu acredito que não é nem relacionado à bolha, Silas. Eu acredito que é porque todo mundo acha que é um serviço que não é acessível para qualquer pessoa. Entendi. Porque você pensa, né? Alguns clientes até falam: nossa, quando eu conto para alguém que eu tenho uma planejadora financeira, nossa, eu tenho uma planejadora financeira. E não é bem assim, né? Então, primeiro, eu acho que você repulsa aquilo que parece que é difícil de você acessar. Inalcançável. Não dá, eu não posso ter um profissional como esse. Então, acho que é o primeiro ponto. Mas temos muitos profissionais em Brasília que fazem isso, empresas boas que fazem isso, sabe? E aí, pensando no processo, já entrando no processo, hoje a pessoa entra em contato com a gente. No que ela entra em contato com a gente, existe um filtro ali para entender a necessidade dela, saber o que ela precisa, né? E se a gente consegue atender a expectativa. Mas boa parte, sim, porque ele já conhece o nosso trabalho, ou da rede social, ou pelo boca a boca, né? E a gente faz uma reunião inicial, né? Que nessa reunião a gente quer muito mais te conhecer, saber como você se relaciona com o dinheiro, quais são as suas dificuldades, qual é a sua renda, as suas despesas. A gente fala muito de números, mas a gente tem um olhar comportamental, que foi uma necessidade que surgiu. Eu estava até olhando ontem, sem estar associando a hoje, mas eu estava olhando ontem, que foi em 2020. Final de 2020, eu percebi essa necessidade de incluir esse olhar comportamental, porque eu dava orientação para a pessoa e ela, do nada, voltava com os mesmos comportamentos. Eu falei: não está funcionando muito bem. E aí foi onde a gente incluiu esse processo. Então, nessa reunião de início, assim, de primeiro contato, a gente pergunta, né, como que ela lida. Eu simplesmente gasto tudo que eu ganho. Por que você gasta tudo que você ganha? Porque, não sei me relacionar com cultura, dinheiro. Não é? É muito, muito grande. E, não sei relacionar com dinheiro. Por quê? Porque meu esposo não divide nada comigo, eu tenho que me responsabilizar. Aí a gente vai entrando um pouco mais no detalhe da vida. Por isso que eu falei no início que quando a gente entra nas finanças, a gente entra numa intimidade. É porque para ela falar que ela está com um problema financeiro, ela tem que contar toda uma relação, seja com os pais, seja com o cônjuge, com alguém, né? Então,
É isso, assim, começa assim, digamos, esse primeiro contato, para depois a gente prestar a consultoria, né? Ou mentoria, depende do processo que a gente identifica, se a pessoa é mais autodidata, se ela precisa de um acompanhamento ali mais lado a lado, se ela precisa de um curso, que às vezes é só conceitual, ela só não tem educação financeira, ela não precisa mudar muitos comportamentos, porque da vida ou da família ela já construiu muitas coisas boas, mas vai depender, mas nesse primeiro contato a gente consegue identificar a necessidade mesmo. No caso de casais, você acredita que seja até a falta do diálogo? Essa questão de se planejar financeiramente? Eu acho que o diálogo ele é o ponto inicial, sabe? Assim, principalmente pensando em finanças para casais, eles usam da consultoria para conversar. Então, tipo, Entendi. eu tô lá, mas às vezes é o único momento no mês que eles falam sobre isso. Então, às vezes, alguma das partes contrata a consultoria muito mais com esse papel. Tipo, eu preciso trazer meu cônjuge, eu preciso trazer ele para cá para me ajudar, para contribuir, para enxergar, ele está gastando muito, ela está gastando muito. Então, tem esse primeiro lado, né? Que é gerar o diálogo. Mas depois que você destrava, depois que você passa dessa fase, aí, assim, 2 bolsos, Silas, faz um negócio enorme, sabe? Assim, eu falo, se todo mundo tivesse dimensão do que um casamento pode provocar na relação financeira, acho que ninguém pensaria em não juntar os recursos. Meu Deus. É forte isso. É muito. É forte, porque a gente conversando aqui, você falando, vendo vários insights assim na minha mente. E olha que eu ainda não sou casado, né? Mas já venho assim na minha mente sobre essa questão mesmo do dinheiro, né? Porque, como você mesmo falou, um dos cônjuges chama e naquele momento que você está ali, começa, né, a dialogar, a trazer ali a comunicação a respeito dessa temática finanças, dinheiro. Sim. Agora trazendo para um lado mais cômico, né? Já aconteceu de ter DR na sua frente, assim? Demais no Meu grupo Deus. do WhatsApp. Você não tá entendendo. Eu fico assim, o que eu tô fazendo aqui? E você intermediando. Às vezes eu intermedio, às vezes eu entendo que às vezes ela tá alterando ali, não precisava daquilo, mas às vezes eu me envolvo muito, né? É da minha natureza, assim, estar conectado com a outra pessoa. É até difícil falar, mas eu não tenho uma relação tão profissional, assim, com todo mundo, assim, tem um lado profissional, mas eu preciso me envolver com aquela família. Então, acaba que ali tá na DR, eu falo, gente, calma aí, não precisa disso, a outra parte faz isso, o outro contribui, aí depois você percebe, já teve casais indo no escritório e chegando assim meio estranho, aí saindo de mão dadas. Eu falo, uau, funcionou. Sim, acontece, mas é gostoso, assim, porque você ouve história o tempo todo. Imagina, você o tempo todo ter o privilégio, assim, de ouvir a história da outra pessoa, participar da vida, né? Porque você entra na vida da pessoa. Ela realiza um sonho de viajar, ela fala, nossa, a Laís, o Poupa Invista, o Jorge, o Jonathan me ajudou nesse processo. Eu faço parte. Se organizar, né? É muito bom, muito Mas, gostoso. assim, Laís, com o seu olhar profissional voltado a essa questão de finanças, quais são as maiores dificuldades que faz com que uma pessoa possa, né, entrar na dívida? Aí entra muita questão de empréstimos, cartão de crédito, tantas outras coisas. Quais são os principais fatores que você consegue enxergar em uma pessoa que está naquele momento, assim como eu comecei aqui o Despluga, né? Socorro, preciso de uma ajuda. Sim. Quais são os principais fatores assim, que você tem observado? Então, primeiro, escassez, assim, às vezes a gente vem, eu falo com propriedade, você vem de uma vida muito simples, que faz com que quando você tem acesso a recursos, seja como um avanço profissional, você quer usufruir de tudo aquilo que você nunca teve. Então, tem vários lados assim da história. Então, tem pessoas que vão ao endividamento pela escassez, tem pessoas que vão ao endividamento porque simplesmente tiveram a perda de um trabalho, de um emprego, de uma fonte de renda, e às vezes é o provedor da casa, então ele não tem como manter a casa sem nenhum recurso, então busca empréstimos.
às vezes de forma comportamental nem percebe, mas aquilo é para compensar emoções. Então, eu tenho clientes, por exemplo, que gastam 3, 4 mil reais com, por exemplo, bonecos, com funcos, com gastos que você fala assim, tem alguma coisa ali que eu preciso intermediar, não é de um planejador financeiro que ele precisa. Às vezes é de um psicólogo, às vezes ele precisa de um psiquiatra, às vezes precisa de um outro profissional. Então, a gente precisa ter muita sensibilidade, porque senão a gente vai na regra, olhando planilha, entrando, saindo, entra tanto, sai tanto. Não. Tem que ter o olhar humano, né? Tem. Porque existe alguma mensagem que aquela pessoa quer passar. Né? Às vezes é status, às vezes quer viver uma vida que não pertence a ela. Só que nem ela sabe que ela tem esses comportamentos. Meu Deus. Né? Então você, durante o atendimento, você precisa, para você resolver o cenário financeiro, principalmente de endividamento, você precisa entrar na vida da pessoa e entender que crenças, o que está aí dentro. O que está aí dentro, Silas, que você gasta do jeito que você gasta. Por que você hoje tomou tal decisão? Às vezes tem gente que fala assim, Laís, eu nem sei. Nem sei porque eu fiz isso. Tá, nem sabe, mas o que está acontecendo? Será que é que você está usando o cartão de crédito e é o cartão você não sente nada? Vamos para o débito, vamos usar o Pix, vamos usar um formato de pagamento que você tenha mais doce, tenha mais consciência, que você fique mais alerta, né? Então, vai muito além, sabe, Silas? Mas a maioria das pessoas hoje estão no cenário de endividamento, principalmente, eu já li muitos artigos que falam e que reforçam isso que eu vejo no dia a dia, o viés do presente, que é você não conseguir, por exemplo, não ter gratificação imediata. Estou cansado, sexta-feira à noite, preciso da pizza. Tá. Sabe, minha semana foi estressante, preciso da satisfazer os desejos, né? Isso na economia comportamental a gente chama de viés do presente, mas é a gratificação imediata, é aquilo de você o tempo todo se satisfazer. Hoje o principal, se eu fosse falar assim, top 1 do porquê que as pessoas, por que 75% da população está endividada, é por conta da gratificação imediata. Meu Deus. E isso vai muito essa questão de mudança de mente, né, Laís? Tem que sofrer uma metanoia na mente da pessoa. Gente, eu vou até explicar. Metanoia significa uma transformação, uma mudança de mente. É quando a pessoa acaba conhecendo uma verdade e, a partir disso, traz para si essa verdade. E voltado a essa questão da metanoia, Laís, nós sabemos que, culturalmente falando, nós somos uma nação, né? O Brasil é um país que não teve muitas questões de educação financeira na sua base. Ali, na sua base que eu falo, na escola, no ensino médio, né? E acabou trazendo essa herança, eu posso dizer isso, não sei, uma herança de endividamento. Por não conhecer e não saber lidar com esses recursos, né? Totalmente. Quando você pensa no cenário mesmo, assim, do país em si, né, tem muitos fatores que potencializam isso, né? A forma como a rede social apresenta, a forma como você não pode ficar para trás, né? Você trabalha no mesmo ambiente que a outra pessoa. Você é fisioterapeuta, você é psicólogo como a outra pessoa. Você trabalha, às vezes, no mesmo consultório. Os dois fazem o mesmo recurso, ganham 10 mil reais. Mas tem vidas diferentes. Nossa, mas minha amiga viaja muito, então eu tenho. Então, é uma necessidade, assim, extrema, sabe? Assim, de passar por um processo de competição que eu posso dizer que 100% das vezes a pessoa não está consciente, assim, da decisão que ela está tomando. E quando a gente inclui a educação financeira, eu acho que ele ainda é um processo de longo prazo. Né? Por isso que eu fui pensando assim, tá? Se hoje eu faço um planejamento financeiro para o meu cliente e ele não está respondendo, eu preciso estudar alguma coisa para fazer com que ele... Isso, né? Exatamente. A educação financeira, ela é um processo de longo prazo. Então, a pessoa vai aprendendo, colocando em prática, testando, aprendendo, testando, até chegar um momento que ela vai funcionar. Então, dentro das escolas, faz muito sentido. Hoje, informação por informação não muda comportamento. É verdade. A gente está cheio de informação. Não vai fazer com que eu hoje lide dessa forma com dinheiro e amanhã não. Eu li tal coisa e agora não.
Então, o que tem entrado muito é a psicologia nos ajudado, né, até como pilar dentro das finanças, nos ajudado a trazer formas para a pessoa ter essa metanoia. Formas rápidas, porque a gente consome as coisas muito rápido, conteúdo muito rápido. Então, eu preciso trazer estratégias muito, muito práticas. Então, é o ponto de eu falar assim, às vezes eu falo para o cliente assim, ele nem imagina que tem um mundão por trás disso que eu estou falando para ele. Você tem 7 cartões de crédito. Vamos fazer só o seguinte, concentra nesse cartão aqui. Eu pergunto até, qual o cartão que você prefere? Ah, Laís, eu prefiro o do Sicredi. Às vezes nem é o que, nesse momento, eu não quero saber de milhas, eu quero saber organizar de forma simples para que ele tenha resultado rápido. E ele veja e depois desse resultado ele fale, se funcionou, eu vou acreditar em tudo que ela está me falando. E eu falo, 7 cartões, tá? Escolheu esse, você quer esse? Então, eu dou essa opção para ele escolher. Quero esse. Falei, então vamos gastar nesse cartão R$5.000. Nossa, Laís, mas é muito dinheiro. Não, mas fica só com essa informação? Beleza, então é isso que eu preciso fazer. Limite R$5.000. Mas o que eu estou dizendo para ele, né, assim, no mundaréu da educação financeira, eu estou dizendo para ele assim, quando você gasta em 7 cartões de crédito, você perde a noção se aquele recurso vai ser suficiente para você pagar. Se o recurso que você tem vai ser suficiente para você pagar. Você está gastando 2, mais 1, mais 500, mais 400. Você não consegue fazer a contabilidade mental. E na junção disso você vai ultrapassar. Só que quando eu falo para o cliente assim, abre a fatura constantemente. Tem que chegar no 5, beleza? Eu estou dizendo para ele assim, se você tivesse que abrir 7 aplicativos diferentes, provavelmente você ia desistir no 4º. Então, você não ia acompanhar. Então, o que eu estou dizendo para ele é, estou te ensinando a acompanhar e estou falando para você algo simples que vai fazer com que você entregue. É muito mais fácil do que 7 cartões com R$5.000. Que legal. Caramba, muito legal. Então, você meio que, assim, como você mesmo falou, falando, a pessoa não, às vezes, não segue nem entende o que você quer passar. Mas você está fazendo a pessoa, induzindo a pessoa a ter aquele comportamento e ela começar a entender, a mudar. Que bacana, Laís. É um processo inverso que isso, tanto a psicologia quanto a economia comportamental, ela nos ajuda, aí um pouquinho somado com a neurociência, ela nos ajuda ali a compor e falar assim, olha, usa dessa ferramenta que você vai conseguir fazer com que a pessoa se relacione diferente com o dinheiro. Sim. Às vezes, por exemplo, eu tenho muitos clientes que Laís, eu não penso na hora de gastar, eu simplesmente faço e aproxima. Não é assim? Hoje em dia você pega o celular, faço e aproxima. Por que eu não estou pensando ao gastar? Eu falei, então vamos pro débito? Você tem que abrir o aplicativo, barreiras, né? Você tem que abrir o aplicativo, você tem que saber o saldo que você tem para você tomar aquela decisão. Então, a gente cria, né, soluções, a gente chama isso de arquitetura de escolha. A gente cria uma estrutura para fazer com que a pessoa tome uma decisão que a gente quer que ela tome, que ela não caia naquele erro. Sim, bacana. Às vezes as pessoas também, pode até ter o dinheiro, mas as pessoas parecem que estão viciadas de passar mínimas coisas tipo, sei lá, uma balinha. Estou dando só uma sugestão, supérfluo aqui, mas passa no crédito. São comportamentos que realmente a sociedade acaba fazendo de forma até inconsciente. Sim. E também tem o movimento das milhas, né? Tem um movimento aí que atrapalha, se não tiver uma informação tão coerente, que atrapalha o planejamento financeiro. Porque se eu gasto mais no cartão de crédito, se eu já gasto, eu não tenho benefício nenhum. Por que eu não posso pegar aquele gasto que seja, sei lá, vou comprar uma bala, sei lá, R$2, por que eu não posso incluir no crédito? Eu já não tinha benefício nenhum. Só que a pessoa ela não consegue ter consciência nesse processo todo que, na verdade, ela não está gastando os R$2 que ela gastaria ali com a bala no cartão de crédito. Ela está até ganhando as milhas. Só que aquilo ali está induzindo ela a repetir aquele comportamento, porque ela está ganhando benefício. Entendi. Toda vez que a gente ganha um benefício, a gente quer mais daquele benefício. Então, na verdade, o movimento das milhas, ele veio muito mais para mostrar, porque o banco ele não vai sair assim com prejuízo. Ele não foi feito, ele é uma instituição financeira que ele se movimenta através do spread, que pensando ali nas pessoas que têm gastos maiores, né, do que o que ele tem. Então, ele não vai emprestar para você realmente ali com juros que seja juros baixíssimos e deixar rendimentos altíssimos. Ele trabalha num processo contrário. Então, as milhas elas estão nesse mesmo movimento. Você tem que ter consciência sobre o seu gasto. Quando você coloca no crédito, você fala,
puxa, eu tô tendo aquele benefício, mas tá dentro do que eu posso, tá tudo bem. Não, eu tô ganhando aquele benefício, mas eu não sei quanto eu posso, a tendência é você repetir aquele comportamento por inúmeras vezes. Sim. Depois, de fato, a pessoa tá viciada em tudo ela passar no crédito. Laís, então você tá me dizendo que existe um problema em usar o crédito? Não. Não existe nenhum problema em usar o cartão de crédito. O cartão de crédito é um meio de pagamento assim que auxilia demais o planejamento financeiro, porque ele consolida tudo em um só local. Só diferente do débito. Você não consegue ver assim, gastei X. Você tem que fazer toda uma conta no débito, no Pix. Você tem que fazer toda uma análise. O crédito não. Ele te dá ali 5, 6, 7 mil reais. Você sabe quanto que você gastou. Então, ele é uma boa ferramenta. Só que ele tem um benefício que é muito preocupante. Assim, se você ficar sempre olhando para aquele lugar, para as milhas... Provavelmente, se você não for uma pessoa tão racional, que saiba fazer a conta, tomar decisões mais racionais, você vai incorrer no erro. Mas as pessoas também têm que ter uma consciência de que o cartão de crédito ele não é uma extensão salarial, né? Não acontece muito isso? Não, eu tô falando... Sim. Não é porque eu faço isso, tá, gente? Brincadeira. Mas é porque, de fato, muitas pessoas acabam usando o cartão de crédito como se fosse uma extensão salarial. E, às vezes, quando vai olhar, a fatura fecha, a pessoa perde sono porque não tem como pagar aquele valor. E, trazendo para essa questão da educação financeira em si, não é interessante para o banco e nem para o mercado que a pessoa seja uma pessoa educadinha ali, né? Digamos assim. Como que você enxerga isso espelhado mesmo nas pessoas hoje, ao lidar com o cartão de crédito, com tudo isso? Não, as pessoas elas usam até o cheque especial mais como uma extensão de salário, né? É verdade. Elas usam até o cheque especial mais. O cartão de crédito, na verdade, ele é hoje em dia uma sobrevivência, uma sobrevida para muita gente, porque elas recebem um salário, elas têm que pagar o cartão e elas precisam viver. E aí o cartão de crédito é um formato de pagamento que eu só vou pagar no próximo mês, então eu consigo viver dentro desse mês, né? Mas elas usam também como uma extensão do salário. Só que quando chega a gente mostra qual é o impacto, vai ajustando meta, definindo meta, percebendo os comportamentos, somando todas aquelas informações e dando direções, aí ameniza. Mas hoje, quando a gente conversa assim, em rodas de conversas, porque acabo que eu fico enviesada com quem chega para mim, né? Sim. E depois eu corrijo, então na minha cabeça não é extensão de salário. Mas quando a gente conversa assim, em roda de amigos, mesmo eles sabendo que eu sou planejadora, eles comentam assim. Não, mas eu até falei sobre isso porque é o ditado popular mesmo, né? Mesmo. Eu tô trazendo tipo a necessidade de que um cidadão, principalmente, vamos até trazer isso também aqui, nós moramos em uma cidade, Brasília, né? Que, cara, para você respirar, você tem que pagar. Vamos ser sinceros. Sim. É que o custo de vida em Brasília é muito alto. Então, se as pessoas não souberem de fato a lidar com o cartão de crédito, com o dinheiro em si, a pessoa acaba caindo mesmo no vermelho, né? E fechando o mês ali no vermelho e tendo que ir atrás de outras fontes de renda para poder conseguir sustentar, se manter. Aí acaba que a pessoa deixa de viver e acaba tendo que sobreviver. Perfeito. Né? Tem 2 pontos importantes aqui na sua fala, Silas, que tem uma pesquisa do Serasa, que eles fizeram essa pesquisa no mês de março, no mês das mulheres, fazendo uma análise do porquê que as pessoas estão endividadas. Então, você falou dos 75%, né? E eles foram afunilando essa pesquisa para saber o motivo principal. E é simples de responder que o principal motivo do endividamento hoje no país é cartão de crédito. Porque, aí, de novo, eu volto lá naquele ponto que eu trouxe aqui, o viés do presente, gratificação imediata, eu não tenho dinheiro na conta, mas eu tenho um cartão que me permite acessar, né? Sim. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, quando a gente pensa na história como um todo, né, na relação que nós temos, o cartão de crédito, ele nos ajuda a realizar muitos sonhos. Ainda mais dependendo da base familiar que a gente veio. Você vê numa vida simples, comprar um celular... É verdade. Cara, no início é uma conquista. Depois o cartão de crédito te permite fazer isso com uma frequência maior, entende? Então,
é muito importante entender o contexto dessa pessoa. Sim. Por isso que eu não posso dizer que eu não acredito na educação financeira. Eu acredito na educação financeira. Mas eu acho que para trazer mudanças assim rápidas nas pessoas, você precisa conhecer o que está dentro dela. Entendi. Porque cada um tem uma história. Por que ela lida daquela forma com o dinheiro? Por que ela usa o cartão de crédito como uma extensão salarial? Tem alguma mensagem que ela quer passar. Ou por falta de informação, que aí com a educação financeira a gente resolve, ou simplesmente porque ela não sabe tomar decisões financeiras. É tão complexo lidar com dinheiro. Para tomar uma decisão financeira, você tem que olhar o saldo da sua conta, o limite do seu cartão. Você precisa saber se você tem outra meta para alcançar antes dessa. Você precisa fazer contas. Aí você fala, quer saber? Não, é muito complexo. Então, por ser complexo, às vezes uma informação que você solta, você não vai mudar a chavinha aqui na mente da pessoa. Então, eu acho que tem até um livro do Daniel Kahneman, que é um psicólogo israelense, que ele fala, ele até ganhou um Nobel, e ele fala nesse livro, livro chama Ruídos, ele fez esse livro na pandemia. E ele fala que existem duas formas de resolver realmente fazer uma higiene na tomada de decisão financeira. E aí ele fala que é um nudge, que são cutucadas, são processos automáticos. Então, ele está falando assim, um empurrãozinho. Eu vou colocar um adesivo no cartão de crédito do Silas com o meu nome, com a minha foto, dizendo assim, não esqueça, ou Julius, né? Não esqueça da meta. Na hora que o Silas tirar o cartão de crédito, eu estou trazendo um pensamento mais racional. Entendi. Eu estou levando o Silas para um lugar de racionalidade. Ele fala que essa é uma das soluções. E eu acredito muito nessa solução. Sim, eu faço isso. Do nada eu mando mensagem para o cliente assim, como é que está seu mês? Ele fala, meu Deus, está uma merda. Esse mês, agora a Laís acabou de me mandar mensagem. O que eu vou responder? Então, são cutucadas, são empurrãozinhos que vai fazer você tomar decisões diferentes do que você tomaria. E a outra que ele fala que é treinamento, ele não fala educação, ele até menciona, eu não trago a solução como educação financeira, eu trago como treinamento, porque eu preciso forjar essa outra pessoa que está do outro lado. Precisa de um tempo para ela se conhecer, para ela olhar para dentro, que é o treinamento, é o autoconhecimento. Sim. E aí ele fala assim, não é que eu discordo da educação financeira, mas é que ela é um processo longo e a gente está num movimento muito rápido de vida. Eu preciso de soluções agora. Eu preciso que a pessoa ela pegue o cartão de crédito e tome decisões diferentes agora. Sim. Entende? Legal. É um pouco disso. Isso é como se fosse o que eu acredito mesmo quando eu penso no planejamento financeiro. Que bacana. Bacana demais. Tá vendo, gente? Eu falei para vocês, acompanhe aqui o Despluga Podcast, porque o Despluga Podcast dá aula em vários assuntos aqui. Então vai maratonando aí. Não se esqueça, se inscreva no canal, porque eu tô aqui, já aprendendo muito com a Laís. E, Laís, eu quero te fazer uma outra pergunta aqui. Vocês atendem hoje apenas pessoas físicas ou vocês também prestam consultoria para empresários, os micros, né, empresários e até empresários, né, que têm os seus e-commerces aí? Como que funciona isso? A gente iniciou atendendo pessoa física, né? Porque era um público que nos procurou, que iniciou, apesar de ser ali um microempreendedor. Mas nós iniciamos assim. O ano passado, alguns dos nossos clientes eles já são empreendedores, então a gente fala, né, que o CPF forte é um CNPJ forte. Sim. Então eu resolvo as finanças pessoais, mas às vezes o CNPJ está atrapalhando. Isso mesmo. Né? E aí começou a acontecer esse movimento de atrapalhar. Eu falo, não quero ir para o empresarial, porque eu sou de pessoa, eu quero falar com a pessoa para ouvir a vida dela, não da empresa. E aí os meninos foram chegando, outros planejadores foram chegando. Eu falei, opa, acho que agora a gente pode se movimentar para alguém atender investimento, para alguém ir ramificando. E aí eu vi uma necessidade mais crítica, assim, em um caso de um cliente, em que a família dependia mesmo daquela empresa. E eu falei, eu te ajudo nisso, assim. Eu não sei nada, não sabia. Até numa reunião eu errei um conceito, assim, grave, assim, de margem de contribuição, que é um conceito importantíssimo nas finanças empresariais. E aí ele super paciente, porque ele estava na empresa como a pessoa que geria a empresa financeiramente. Então ele conhecia muito, então ele foi super paciente, me ensinou. E eu falei para ele, eu não conheço. Eu vou começar do zero. É um mar aberto, né, Laís? Muito, muito. E pela relação que eu tenho com os clientes, que é uma relação amorosa, é uma relação de cuidado, é uma relação de intimidade, eles entendem o que está aqui dentro do meu coração e que eu fui com intenção de ajudar. Então, ali a coisa se inverteu. Era para eu ajudar e ele me capacitou.
Que legal, Foi. bacana. Ele me ensinou tudo que ele sabia, assim, e aí a gente começou a trocar. E aí eu consegui ajudar a empresa nesse processo, ainda estamos juntos nesse processo. E eu falei, cara, isso aqui é uma opção. É bom, eu consigo falar com o empreendedor. Fala Desculpa eu te cortar não, aqui, mas isso você não acha que isso foi até não sei, um propósito para que você já começasse a entrar nessa área? Sabe por que eu falo isso? Me conta. Eu acredito muito, Laís, que tudo abaixo do céu existe propósitos. Sim. Então, nada acontece por acaso. Sim. Então, a partir do momento que um cara, né, tá com esse problema na sua empresa e você até aquele momento só estava fazendo esse trabalho, essa consultoria, pessoa física, são oportunidades que eu acredito que Deus que abre para que a gente acabe entrando, porque pode mais, né? Pode. E assim, até pelo que eu vejo nas suas postagens, que eu acompanho o seu Instagram, eu sendo bem sincero, por isso que me motivou a te trazer aqui no podcast. Falei, eu preciso da Laís lá. E já comecei a indicar a Laís aí também, pessoal. Indico até para você que está nos acompanhando, você que é empresário e tudo, leva a Laís para você dar mentorias e tudo também, né? Sim. Chame a Laís, leva a Laís aí para o Poupe Vista para poder prestar, né, mentorias, treinamentos, né, para sua empresa. Fica aberto aí o convite, vai estar aparecendo aí o Instagram dela, né, da empresa também. Muito bacana, Laís. Sim, não. E aí nesse processo foi muito bom, assim, eu aprendi muito. E aí eu falei, cara, eu sou aquela pessoa que não sou rasa, né? Então eu comecei a estudar, comecei a me capacitar e aí a gente aprende, né, como filho de Deus, que quando a gente responde rápido aquilo que ele nos entrega, eu acho que ele é um pai que se agrada, né? Sim. Tipo aquele filho que ele fala, faz isso. E eu senti, aí Deus abriu assim mesmo o nosso canal. E aí chegou três empresas para prestar outros serviços diferentes. Sim. E eu falei, nada disso a gente sabia. E Foi uma construção. Vamos construir, vamos procurar alguém que é da área. O Bruno trouxe uma pessoa que fazia mentoria. Deixa eu ter uma aula com ele, me explicou DRE, DFC, né, todos os conceitos, balanço patrimonial. Eu falei, ótimo, deixa eu agora assistir uma aula, ver um curso gratuito, né? Então, juntei tudo aquilo e falei, vamos. Né, com o que a gente tem de bagagem aqui, e foi acontecendo. Legal. Então, hoje, né, eu posso dizer que o Poupe Vista atende empresarial. O Jonathan que conduz essa frente, né, um dos nossos planejadores estrategistas lá, ele hoje que conduz a frente do empresarial. Eu apoio mais nessa parte, né, de tomada de decisão, mas ele que está encabeçando aí. E você é muito humana, né, Laís? Você gosta muito, igual você falou, gosta do contato físico da pessoa em si, né? Gosto muito. Gosto muito de... eu falo que Deus, ele foi muito bom comigo, porque se eu for olhar como profissão, o que eu faço é muito agradável, assim, converge com tudo aquilo que eu acredito, sabe? Assim, de ter o contato com a pessoa, de ouvir a história, de participar da história, de influenciar a vida da pessoa nas decisões que ela vai tomar. Então, é muito bom o trabalho, muito mesmo. Eu não sei se você pode dizer, mas assim, só não citar nomes, né? Mas você pode trazer alguma história assim que te impactou, que vocês como empresa Poupe Vista auxiliou, ajudou e a pessoa conseguiu ter êxito, sucesso naquilo que ela foi procurar, quando ela trouxe a dor que ela estava sentindo em relação às finanças. Tem alguma história assim impactante? Esse eu posso até falar os nomes, porque eles são bem especiais e em algum momento a gente vai divulgar a história deles. Mas são dois senhores, assim, eu estava bem no início, seu Guilherme e Dona Antônia. Eu estava bem no início da minha carreira e eles me procuraram. Tinha 1 ano só. Eles me procuraram na pandemia. E aí, seu Guilherme casou com a Dona Antônia, só que ele tinha dívidas. E a Dona Antônia extremamente organizada. E eles já tinham ficado viúvos e aí se encontraram, né, nesse processo da igreja. E ela ficou louca quando soube que ele tinha dívidas, assim, que já estava casada, não podia mais separar.
E aí ela ela sofrendo naquela relação, tinha meses de casada, assim. Meu Deus. E aí ela contou para a sobrinha dela, assim, se abriu com uma pessoa, com vergonha de contar aquilo, se abriu com a sobrinha dela. E a sobrinha dela era fisioterapeuta de um hospital que eu atendia muitos fisioterapeutas, que como eu disse lá atrás, começou com a design de sobrancelha, que indicou para um fisioterapeuta. Então hoje eu atendo muitos fisioterapeutas, eu conheço muita gente da área da saúde. Então minha gama virou a área da saúde. Legal. E ela falou, não, tia, tem uma moça que ajuda a galera lá do trabalho. E aí eu encontrei, e era presencial. Na época eu ia até a casa dos clientes, hoje eu atendo no escritório, mas eu ia até a casa deles e eu fui. E eu cheguei lá na casa deles, dona Antônia trouxe essa problemática, o seu Guilherme também, o seu Guilherme super bem de vida, ou bem, assim, sabe, super na boa, assim, nem levava a vida numa boa, não estava nem preocupado com esse cenário de endividamento, e ela, assim, assustadíssima, era R$100 mil. Era muito dinheiro para eles, muito para a realidade financeira. E ele é aposentado, mas muito trabalhador, muito. Ele trabalhava ainda, prestava serviço para a SEB, agora Neoenergia. E a história, assim, linda. Eu sei que eles se desafiaram a viver 2 anos, assim. Eu falava para ela assim, dona Antônia, não precisa disso, é muito ruim o extremo, a gente está liquidando todos. Eu fiz um plano de liquidação de dívida, a gente está liquidando tudo. Ela, não quero saber, minha filha, eu quero sair dessa história assim mais rápido possível. Ela foi radical. Sim. E ela, tipo assim, viveu, ela é costureira e ele é aposentado, eles viveram assim com o mínimo. E eu, sim, por fim, quitamos a dívida. 1 ano e pouco, assim, sangramos a casa mesmo. Meu Deus. Mas eles decidiram, era uma escolha que eles fizeram, não é o que eu recomendo. Eu recomendo que o equilíbrio é bom, porque senão a pessoa volta. Sim. Ou não continua. E essa história é muito legal, porque agora, tem mais ou menos 1 mês, eles compraram a casa que eles moram. Que legal. Com recursos que eles continuaram poupando depois que acabou a consultoria. Eu falei, 1 vez por ano eu vou vir aqui ver vocês. Então eu amava, eu sentava a tomar café, né? Eu até ainda vou lá. E aí eu falei, eles falavam muito da casa. Eu falava, dona Antônia, para que a gente está poupando esse dinheiro? Ela mandava o dinheiro e eu tinha que aplicar. Eu falava, dona Antônia, qual é o prazo que eu coloco? Ela falou, minha filha, eu nem sei. Uma hora coloca para o final do ano. Eu falei, dona Antônia, a gente tem que colocar para mais prazo, a gente está pagando muito imposto. Ela, não, minha filha, coloca no final do ano. Ia dando isso. Aí chegava no final do ano, eu aplicava para mais um final do ano. Por fim, o final do ano chegou, né? E aí os recursos estavam disponíveis. E a dona da casa que eles moravam de aluguel resolveu vender. E aí eles me chamaram empolgadíssimas, falaram, agora é para uma boa notícia. A gente quitou os 100 mil, a gente agora tem o dinheiro para... Eles tinham juntado mais R$200 mil. Meu Deus, que bênção, que legal. Assim, foi muito gostoso. Sim. Eu fui no cartório com eles assinar, transferir o dinheiro. Eu participei de tudo isso, sabe? Assim, depois a gente saiu, eu levei eles para tomar um café para comemorar, porque aquilo tinha sido assim tão, sabe, Silas, gratificante, assim, né? Sucesso, sim. Não, e pensa que eu vivo isso diariamente no meu trabalho. Que Tipo, isso aqui foi o mais, assim, porque eu tenho um carinho, um amor mesmo por eles. Você praticamente entrou mesmo na casa, na vida mesmo do cônjuge ali para poder totalmente. Né? Então foi assim, foi prazeroso. E agora eu brinquei com eles assim no outro dia que já estava a escritura assinada. Eu disse, e agora, como é que tá morando na casa? Como é que tá a casa nova? Ela, minha filha, não mudou nada, eu tô morando na mesma casa. Eu falei, mas agora é da senhora, não era só ela. É verdade, minha filha. É o sentimento, tá muito né, bom, assim, então é muito gratificante, muito. E tem inúmeras histórias, assim, de realização, de fotos, de viagem, de casas, enfim, de muita coisa boa, porque é isso, quando você decide ser uma pessoa responsável, nem digo organizada, assim, responsável com o seu recurso, alinhado com seus valores, né? Fazendo com que o seu dinheiro converse com aquilo que é importante, não vivendo a vida do outro, vivendo a sua, com certeza você vai ser realizado financeiramente. Sim, e isso com certeza foi um case de sucesso aí da Poupa Invista, né, de vocês. Foi muito prazeroso e são muitas... A gente traz esperança, né? É muito bom você pensar que a pessoa está num cenário onde ela não consegue imaginar nada a não ser não vai dar certo. Sim. E você traz não só palavras de conforto, né? Porque você fala, tem jeito, né? Mas a pessoa precisa estar disposta, porque para sair desse cenário ela precisa de disposição de viver uma vida em um determinado intervalo de tempo diferente daquilo que ela viveu durante muito tempo. Então, nem todo mundo... Nós não temos sucesso sempre, porque nem todo mundo
está disposto a modificar esses padrões de vida. Nem todo mundo. Isso é verdade. Eu posso até dizer novamente isso, é um mar aberto esse meio, porque, assim como nós já falamos e vou repetir aqui, eu quero repetir para que você que está nos acompanhando possa até fazer uma leve reflexão aí agora, né? Será que você está entre esses 75% de brasileiros endividados? Será que não é o momento agora de gerar uma mudança, né, nos seus recursos? Você parar de apenas sobreviver e começar a viver. Sim. É tão prazeroso viver, né, Laís? Sim. Tranquilamente, poder reclinar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, sem aquela preocupação, amanhã vence tal boleto, amanhã vence o cartão de crédito, o empréstimo que eu peguei em tal banco, outro empréstimo que eu peguei em outro banco. Sim. A pessoa acaba vivendo de empréstimo em empréstimo. Tem uns até mais radicais que acabam indo para outras vias de empréstimo que são arriscados para a própria vida também. Sim. Né? É uma questão de consciência mesmo. Totalmente. Não, eu acho que, primeiro, as pessoas elas precisam entender que hoje, para você ter uma vida saudável financeiramente, você precisa aprender a fazer escolhas. Então, até o rico, até a pessoa que tem muito recurso, ela faz escolhas, porque o custo de vida dela também é caro. Então, é proporcional. Ela também ganha 100, 200, 300 mil reais, 1 milhão de reais por mês que seja, ela tem custo compatível com aquilo, né? Sim. Então, até ele precisa fazer escolhas, né? Então, eu acho que o principal ponto é isso, assim, você entender que não dá para isso, mais isso, mais isso, mais isso, e achar que vai ficar no positivo. Não, mas aí eu consigo fazer dinheiro, que aí é um outro ponto que eu acho que é importante falar. Sim. Porque hoje a sociedade ela tem facilidade de fazer dinheiro. Porque hoje toda habilidade que Deus nos deu, alguém precisa. Concorda? E quando alguém precisa, hoje se valoriza mais a prestação de serviço. Não existia isso. Eu pago pelo seu serviço. Você é bom, eu pago. Se eu acredito no que você faz, eu pago. Então, o fato da gente ter facilidade de gerar recursos, a gente pensa assim, não tem problema. Eu vou lá e faço dinheiro. Não tem problema. Então, além da gratificação imediata, tem um momento que nós estamos vivendo, assim, como país, como geração mesmo. Nós estamos vivendo uma geração que você sabe fazer recurso. Você pisca o olho. Antes de eu sair de casa, né, eu falei para o meu esposo assim, para me bater minha meta desse mês, eu preciso de um contrato X. Assim, eu preciso hoje disso. Eu estava no meio de uma reunião com os planejadores, dando uma orientação, vindo para cá. O cliente falou assim, Laís, então, vamos seguir com aquele contrato. Que legal. Aí você pensa, se a minha mente hoje é uma mente de gasto, eu penso, opa, se eu tenho competência, eu sei fazer, eu mandei proposta, eu tenho um cliente aqui me procurando, para que eu vou ter organização se eu consigo estalar os dedos e ter dinheiro? Sim. Entendeu? Então, é a gratificação imediata e realmente essa facilidade de fazer recursos. Não, isso que você está falando, Laís, é de fato muito interessante. Por quê? Agora eu vou até dar um testemunho próprio aqui. Eu sempre fui muito envolvido com questões de redes sociais e tudo. Sim. Eu gosto muito dessa questão de criação. Tudo, gente, ideia eu tenho demais, né? Se eu fosse um milionário, eu seria um caça-talentos, porque eu gosto demais dessa área de ideias. Então eu idealizo algo e eu gosto de criar em cima daquilo. E, diante disso, eu nunca pensei em entrar nesse ramo, mas eu recebi um convite, olha só a história, de uma amiga que ela começou um e-commerce, né? Vender calçados femininos nas redes sociais e tal. E ela não tem muito domínio nessa questão de postagem e tudo. O que ela fez? Ela contratou os meus serviços. Aí eu falei assim, você tem certeza que eu nunca trabalhei com isso e tal? Ela falou assim, sim, mas eu vejo o que você faz nas redes sociais e o impacto disso, porque eu também mexo com fotografia, eu gosto demais dessa área de fotografia. E assim, começou a dar resultado, entende? Aí eu comecei a fazer as postagens, gerar uma marca, aí eu comecei a estudar
marketing digital. Olha isso. Por conta dessa tua procura, amiga. dessa minha amiga. Para poder responder à necessidade dela, eu comecei a estudar. Sim. E eu posso te falar uma coisa? Eu estou amando essa área. Olha isso. Aí com isso, quando você traz essa questão de que hoje nós somos uma geração que você consegue vender conhecimento, gente, é a pura realidade. Sim. É a pura realidade. Hoje eu posso te dizer, você está querendo escrever um livro? Me procure. Eu te ensino, eu te dou os caminhos para você escrever o seu livro, subir aí nas plataformas, começar a vender. Você que tem composição musical, estou vendendo meu peixe aqui, ó. É isso. Também eu te ajudo. E é isso. Então, eu fico muito encantado em ver pessoas assim como você, seu esposo, o pessoal da Poupa e Vista, trazer isso e acreditar naquilo que está no coração de vocês. Sim. Porque a gente sabe que empreender em nosso país é para quem quer mesmo arregaçar as mangas e ir para cima. Totalmente. E você falando aí da sua vivência, né, dessa facilidade, ainda mais com a rede social, né? Então você tem a facilidade, a gratificação hoje imediata de querer, né, suprir as suas necessidades. Aí você fala, puxa, se eu piscar o olho eu consigo fazer dinheiro. E se eu piscar o olho ainda entrando nas redes sociais, pode ser que eu faça com maior facilidade, né? E isso tudo eu percebo em vários momentos, assim, dentro da sessão mesmo que eu faço com o cliente, falas, assim, eu falo, isso daí eu preciso ficar atenta. Laís, não, se qualquer coisa eu faço 3 plantões. Eu disse, não é qualquer coisa você faz 3 plantões. Você continua com a quantidade de plantões e se você fizer 3, a gente vai direcionar para aquilo que você me falou lá no início que era importante. Então, eu tenho que resgatar o tempo inteiro a racionalidade da pessoa. Porque senão ela faço mais. Não, preciso fazer aniversário? Faço mais. Preciso disso? Faço mais plantões. Preciso viajar? Vou lá e faço mais dinheiro. Então, existe essa compensação o tempo todo, né? Então, é isso. Que bacana, que legal. Laís, trazendo aqui, a gente já passa muito rápido. Verdade. Esses bate-papos, principalmente quando são assuntos assim, né, envolventes e tal. Mas trazendo para um lado, né, mais espiritual. Você é cristã, você acredita nos princípios cristãos, na Bíblia, tem a Bíblia como fundamento de fé. Então, eu quero trazer algo aqui e ver o que você acredita, né, acerca da prosperidade bíblica, né? Para você, o que é prosperidade de vida? Eu acho que prosperidade é essa vida plena, né, em todas as áreas. Então, a pessoa próspera, ela tem todas as áreas da vida dela hoje bem resolvidas, plena mesmo, né? Então, quando a gente fala da prosperidade financeira, é um dos pilares da prosperidade. Sim. E essa prosperidade financeira, ela está muito associada à liberdade de tomada de decisão, de ter recursos, não precisa ser recursos infinitos, mas recursos que suprem a sua necessidade. Então, se você hoje avalia dentro do seu contexto, você fala, cara, se eu tivesse minha casinha aqui, meu apartamento bonitinho, tudo num lugar, custa 200 mil aqui, em tal local em Brasília, se eu tivesse meu carrinho aqui, meu trabalho que me remunerasse, e eu ter liberdade de fazer minhas viagens, férias, poder ir no restaurante sempre que eu quiser, e para aquela pessoa, aquilo ali é a liberdade financeira, eu entendo que aquela pessoa ela é próspera financeiramente, entende? Então, ela vai além, né? Tem um livro do Bill Johnson? Não é Bill Johnson. Eu esqueci. Vamos recorrer aos universitários. Pobreza, riqueza e prosperidade. Chris Vallotton. Um livro muito bom que fala exatamente sobre esse pilar, né? É tudo uma questão de mentalidade, a questão de como você se relaciona com o dinheiro. Pensando no dinheiro em si, você precisa ser uma pessoa plena. Eu vejo pessoas com diversos recursos plenos financeiramente. Então, por isso que eu falo que é muito individual o dinheiro. Ele é muito intrínseco, ele está muito aqui dentro de você. E você precisa se conhecer para você saber responder essas coisas. Senão você responde o objetivo do outro. Quantas vezes eu me peguei realizando coisas, o amigo fala, vamos comer uma pizza, vamos fazer tal coisa? Você fala, vamos, quero estar com a pessoa. Sim. Mas no meu orçamento, não cabe aquilo.
Por que eu não, já que eu quero estar com a pessoa, por que eu não provoquei algo diferente? Porque aquilo que vai me trazer a plenitude é estar com o Silas. Não necessariamente estar com o Silas na pizzaria. Sim. Então, você pode fazer o contrário. Quantas vezes eu, no processo de mudança, eu e Bruno, né, nós percebemos ali o orçamento um pouco mais justo, e tinham 2 casais de amigos que queriam nos ver, e aí o Bruno falou assim, cara, a coisa tá arrochada aqui, nós estamos nesse movimento. O Bruno tinha pedido o desligamento do trabalho, fez essa transição por direção de Deus para vir estar comigo no Poupa Invista. E aí, nesse processo todo, esses amigos falaram, não, a gente quer estar com vocês. Eles trouxeram a carne, trouxeram para fazer o almoço. Que então, legal. é um pouco disso. Às vezes a pessoa não tem coragem de bater no peito e falar assim, nesse momento eu não tenho. Não dá, sim. Eu não consigo, não rola. Mas eu quero estar com você. Se você quiser estar comigo, a gente consegue nessa condição, sabe? É verdade. Então, isso para mim é realmente uma prosperidade. É você poder fazer suas escolhas financeiras para aquilo que é seu, não do outro. Para de viver a vida que o outro diz que você tem que viver. Não Bacana. Uma coisa que eu acho muito interessante, voltado ainda a essa questão bíblica, né? Um único Deus que Jesus, em seus ensinamentos, ele traz, tipo, num patamar de Deus, digamos assim, é o dinheiro. Sim. Né? Ele fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Sim. E você não pode servir a dois senhores, né? Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro, a mamon, né? Que as pessoas falam. Sim. E eu acho tão interessante esse ensinamento que Cristo nos traz, Laís, porque quando eu vejo, aí isso é muito forte agora que eu vou falar, porque é uma realidade. Quando eu vejo uma população, uma sociedade com 75% dela preso em dívidas, o que isso quer dizer? O que isso significa quando nós trazemos à luz das Escrituras? Sim, 75% da população presa por um Deus chamado dinheiro. Nossa, Silas, não é forte isso? Muito forte, é muito forte. Até porque eu percebo e eu uso a minha ferramenta, mas nem todo cliente eu consigo entrar como cristã e falar disso e trazer à luz da Bíblia. Mas aqueles que eu tenho oportunidade, eu compartilho e eu percebo claramente, assim, é nítido, mesmo que você não crê em Deus, porque ele não volta atrás da sua palavra. Se você cumprir princípios, você recebe promessas. Isso é verdade. Então, eu vejo pessoas assim sendo generosas, cumprindo princípios e recebendo essas bênçãos. E, ao mesmo tempo, pessoas que olham, servem ao dinheiro. Se eu tiver mais, eu resolvo o meu problema, né? A gente chama no quadrante das crenças, que é o adorador ao dinheiro. Tem um quadrante que a gente fala, esse cara aqui, se ele só fala que se ele tiver mais dinheiro, ele resolve o problema. Então, você vê na fala do cliente. Não, Laís, mas se eu tiver mais, hoje... Cara, você não precisa de mais. Hoje, com o que você tem, você só precisa fazer escolhas diferentes. Você não está fazendo boas escolhas por falta de conhecimento, que eu vou trazer para você, mas realmente por falta de habilidade de lidar com o dinheiro. Eu acredito o seguinte, que tem gente que não tem realmente o conhecimento, né? E aí ela é ignorante naquela situação, ela nem chega a servir o dinheiro. Sim. Mas tem gente que opta mesmo, não, se eu tiver mais, eu vou resolver. Tenho consciência de que se eu tiver mais, é só eu tendo mais, porque isso tudo eu não quero abrir mão. Aí, quando você vai investigar, ele não quer abrir mão por quê? Porque a sociedade diz que você tem que ter um bom carro, a sociedade diz que você tem que ter uma boa casa, que você precisa ter um bom celular. E aquele status no Instagram. Status no Instagram, viagens, colecionar tudo isso. Então, é muito complexo. Só que ela não sabe que não existe dois mundos, né? É verdade. Então, no mundo espiritual, tudo isso, todas essas informações que ela está lançando, alguém está colhendo. Sim. E está reforçando. E esse reforço faz com que ela nunca consiga sair daquele ciclo, a não ser quando vem uma intervenção. Justamente. Alguém, né, uma pessoa que seja espiritual ou não, porque às vezes vem um profissional que realmente auxilia, mas eu diria assim, isso é muito sério, assim, a pessoa não tem noção. Quando eu tiro as pessoas da dívida, elas saem de cadeias. Se você percebe um monte de áreas da pessoa fluindo, aí ela fala, nossa, mas está tudo... Não. Aí, quando eu consigo, eu entro. Eu falo, não, mas deixa eu te explicar aqui. Por que você sentiu todo mover?
Porque você acabou de se libertar de uma cadeia. Dívida é uma cadeia. Nossa, entende? é verdade. Nossa, é muito forte isso. É muito. Então, você tem que pensar o seguinte, cara, assim, se você hoje tem vivido um cenário de dívidas, você não pode olhar para o cenário de dívidas como você olha. Você precisa olhar o porquê que você tem vivido isso e se não tem alguma outra coisa, algo muito mais profundo ali para você conseguir vencer. E você pode procurar ajuda, às vezes ajuda de um psicólogo. O psicólogo traz tanto autoconhecimento, às vezes a ajuda de um profissional de planejamento financeiro, às vezes não tem condições, vai para as redes sociais, vai para o YouTube. Tem tanta informação que consiga a gente tirar essas pessoas da prisão, sabe? Não vale a pena, porque ela não percebe a vida fluindo. Nossa, nada dá certo. Aí quando você vai conversar, a pessoa cheia de dívidas. Dívidas são pendências, são brechas. Entende? É muito sério. É verdade. É muito bom você tocar nisso, assim, porque às vezes a gente não consegue trazer isso dentro do contexto financeiro, né? Justamente, porque as pessoas até meio que demonizou muito essa questão de, não pode ser rico. Não, gente, a Bíblia não fala nada a respeito de você pode ser rico. Sim. Você não pode ser um adorador do dinheiro. Você não pode ser um servo do dinheiro. O dinheiro, ele foi feito para te servir, não você servi-lo, né? Sim. E quando nós temos essa clareza, esse entendimento, a gente de fato se liberta, né? A palavra fala, acho que é Oséias 4, que o mundo perece por falta de conhecimento. Sim. E é em todo âmbito, em todas as áreas das nossas vidas, seja ela financeira, profissional, intelectual, emocional, enfim, é em todas as áreas. Quando você, né, como profissional, Laís, da área de, né, consultora de finanças e tudo, você chega e você traz toda essa bagagem de conhecimento, muitas pessoas que estão acompanhando esse episódio aqui do Despluga estão sendo o quê? Libertas. Sim. Libertas de escravidão, de prisões, por conta do dinheiro. Sim. Né? Sim, totalmente. É muito importante, assim, a gente ir além, um pouco além, né, do tradicional, do preciso ter mais renda, né? E por isso que às vezes a pessoa que está do outro lado, né, fazendo a reunião, ela fala, nossa, pensei que ia ser chato. E falar de dinheiro é falar de você, é falar da sua vida, é falar de como você se conecta com tudo, sabe? Como você toma suas decisões que permeiam o dinheiro, né? Sim. E não só quando você fala, Silas, servir, mas também o dinheiro, ele é um instrumento para fazer com que você externalize aquilo que você já tem de bom. Sim. Cara, se eu tenho habilidades que Deus me deu, Ele escreveu no meu script, habilidades exclusivas minhas, se eu tenho recurso, eu posso potencializar a vida de várias pessoas. Se eu tiver recursos para montar uma estrutura como essa, compartilhar conteúdo gratuito, como você diz, né, romper as cadeias das vidas das pessoas que estão vivendo com dívidas com conteúdo, mas eu consegui isso através do quê? Do recurso que eu consegui, então que Deus me deu. Então, é muito importante as pessoas entenderem que a prosperidade, ela é muito além. E é um mandamento bíblico, né? Quando Deus trouxe a questão do castigo ali a Adão e Eva, lá no jardim. Estou vindo de novo para a Bíblia, gente, porque a Bíblia, a Laís é cristã, eu sou cristão, então é o nosso manual de vida, é o que nos guia, né? Então, por isso que eu estou trazendo isso aqui. Quando Adão e Eva pecam ali no jardim, que Deus traz ali o castigo ao homem devido ao pecado original feito ali no jardim, ao comer do fruto proibido, ali Deus fala algo para Adão, um mandamento: do suor do seu rosto comerás dessa terra. Uau. Então, o que isso significa? Trabalho. Você vai ganhar, né? Hoje é o dinheiro, naquela época não era dinheiro, né? Não existia o dinheiro, mas o dinheiro, ele vem por conta do seu trabalho. Então, meu irmão, seja um excelente profissional na área que você está inserido, trabalhe honestamente, claro, né? Porque do suor do seu rosto você comerá o melhor dessa terra. Sim, muito bom isso. E aí tem um ponto que eu acho que é importante compartilhar na minha história, que isso é muito recente, que fala exatamente assim, eu nasci dentro de um lar,
onde meu pai e minha mãe eram muito trabalhador. Minha mãe mais, né? Minha mãe faleceu, eu tinha 10 anos de idade. Mas eu tenho memórias de muito trabalho e falas do mundo inteiro que ela trabalhava muito. Então, a verdade é que eu tive na minha mente é o seguinte: eu vou ser uma mulher digna, porque ela hoje, né, é vista como uma mulher muito digna na sociedade, se eu trabalhar muito. Então, Silas, durante toda a minha vida, e você me acompanhou profissionalmente, eu sempre fui muito trabalhadora, né? E eu lembro de ter ido no Método CIS, do Paulo Vieira, e ele falar sobre isso, né? Exclua o termo batalhadora, assim, não combina, isso não é um elogio você falar isso para a pessoa. E eu pensava, nossa, eu sempre escrevia no aniversário quando eu desejar esse termo. Né? E ali foi um primeiro insight assim que eu tive a respeito disso. Só que recente, eu estava incomodada, porque eu trabalho muito, todo mundo hoje me conhece. Laís, tem um tempinho. Por isso que eu disse assim, Deus prepara sobre a agenda. Tem um tempinho aqui, porque sempre tem alguém com dívida, querendo ajuda, com organização, querendo se organizar ainda mais. E aí eu falei para Deus, eu tô cansada. Eu tô jovem, mas eu tô cansada. Eu quero ter tempo para... A gente tem um movimento de evangelismo no sábado, nas ruas. Eu quero ter tempo para as pessoas que eu amo. Eu quero ter tempo. Porque você falando sobre o fruto na minha cabeça, isso é claro. Assim, eu só vou ter dinheiro se eu trabalhar muito. E aí Deus me revelou Marcos 4, né? Que ele fala exatamente que eu posso ter os recursos sem esforços enquanto eu durmo, e até mesmo ao amanhecer esses frutos já terão sido extraídos. Sim. E eu tomei aquilo como posse para mim, assim, de que eu queria viver também desses frutos sem esforço. Porque não é sem esforço, é porque eu já venho... Sim. Então também trazer um pouco disso, assim, porque às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu conheço tantas pessoas que elas ganham sem nem trabalhar tanto, né? Às vezes abre uma câmera numa rede social, ganham 5 mil reais no Stories. Tá, tudo bem, ok. O que você tem que ver é o que a Bíblia diz... Né? Mas ela também fala que você vai ter frutos sem esforço. Mas houve uma trajetória, vamos respeitar a trajetória de todo mundo. Trajetória, e tem muita questão do... Quem diz que o trabalho é porque a gente praticamente foi ensinado de forma errada do que significa trabalho. Totalmente. Porque o trabalho não diz respeito apenas àquilo que você tem que colocar a mão ali e executar. A partir do momento que você... traz informação, isso aqui é um trabalho. Sim. Essa entrevista aqui, o podcast é um trabalho. Sim. Porque está contribuindo para que você tenha um conhecimento. Sim, né? Então, é justamente esse ponto. Hoje, no mundo tecnológico, está mais fácil ainda você fazer dinheiro. Sim, né? Totalmente. Que a gente volta para esse lugar mesmo, assim. E isso desencadeia o que é consumo. Posso fazer mais dinheiro. E aí, de novo, né? Acho que o recado principal quando se fala de... Não, eu preciso ter mais recursos. Não. Você precisa aprender o que é importante para você, não para os outros. Verdade. Então, às vezes, você não quer o carro que você diz que quer. Às vezes, você não quer a casa que você diz que quer. Às vezes, você não quer a viagem que você diz que quer. Entende? Você está vivendo a vida de outra pessoa. Quando você tiver consciência disso, eu tenho consciência disso, beleza. Agora, o meu salário vai ser suficiente. Porque eu vou colocar as minhas... Ah, Laís, mas não é, você não entende a realidade. Sim, eu atendo muita gente com muitos problemas financeiros, mas se você passar a ter mais consciência, quando você usa o cartão de crédito, você aproxima com o celular, tem um episódio na Netflix que fala exatamente sobre isso, episódio 2 da série Explicando Dinheiro. Lá, você vai ver que o psicólogo explica que o cartão de crédito ele é visto como um objeto para o nosso cérebro. Então, ele entende que aquilo ali... Como que um objeto me dá dinheiro? Me dá acesso? Me dá... Então, se você acha que, às vezes, o seu recurso não é suficiente, toma a decisão de gastar no débito, saca o dinheiro. Você vai começar a ver que é assim que os nossos avós construíram patrimônio como imóveis. A gente fala... Como que eles construíram isso? Dor de pagamento, gente. Antes eles só tinham o que tinham. Não existia outro formato de pagamento. Entende? É isso, Silas. Assim, então, a gente acaba falando, não, eu preciso trabalhar, mas a gente sempre para no ponto de que eu posso dizer que o seu salário é suficiente. Laís, mas você vai lá na Santa Luzia, naquela favela ali. Não, eu estou falando de uma outra realidade. Estou falando da população hoje. Boa parte da população é classe média. Tá, e aí? Essa população, com o salário que ela tem, ela consegue se manter se ela aprender a fazer escolhas e usar
da ferramenta dinheiro, aumentando essa dor de pagamento. E viver Gasta no bem, dinheiro, né, Laís? viver bem. Gasta no dinheiro, provavelmente você vai evitar muita coisa, Silas. Muita. Meu Deus, verdade. Uhum. Tá vendo, gente? É cheio de insights aqui. Infelizmente, tá acabando aqui. Tem que ter a parte 2. Temos que ter a parte 2. Né? Tem que ter a parte 2. Laís, muito obrigado por sua participação. Isso. Pode ter certeza de que esse conteúdo aqui vai alcançar muitos lares, muitas pessoas. Amém. Aí. As pessoas vão começar a ter uma outra visão, né, do dinheiro, de saber investir, Sim. de como lidar, né, com o objeto chamado cartão de crédito e tantas outras facilidades de renda que temos, né, hoje em dia, temos acesso hoje em dia. Obrigado mesmo. Eu queria que você, antes de finalizarmos esse episódio, queria que você deixasse um recado. Você pode olhar para essa câmera aí, ó, no fundo dos olhos dessas pessoas e trazer um recado aí para elas. Não, eu queria dizer que todas as pessoas que eu tenho contato para falar sobre dinheiro, todas elas têm a mesma dor. Então, se eu pudesse resumir a dor de todo mundo, todo mundo quer viver uma vida plena. Então, o que eu recomendo para você viver uma vida plena, eu até mencionei um pouquinho antes, né, que é uma coisa que eu tenho falado muito para as pessoas, olhe para o seu, né? Deixe a vida do vizinho, a vida do colega ali no Instagram de lado. Olhe para o seu e enxergue exatamente de dentro da sua vida quais são os seus objetivos, o que é importante para você, para sua família, para os seus filhos, para todo mundo que está ali no seu seio familiar. Tem uma conversa. Senta na mesa, fala exatamente, abre o coração para a família, entende o que é importante para vocês e vivam isso. Eu tenho certeza, gente, se eu puder falar isso para o mundo, eu tenho certeza que você vai viver uma vida plena financeiramente. Você não precisa de mais salário, você precisa do que você tem. Olha aí, gente, que aula. Gente, Laís, obrigado. Obrigado demais. Foi um prazer que você continue sendo essa pessoa, esse instrumento, né, de libertadora, né, as pessoas nesse sentido, né, de escravidão financeira, preso em dívida, que você possa, que a sua mensagem, aquilo que você carrega, possa alcançar muitos lares. Amém. Aí, Amém. né? E você que está passando aí nesse momento complicado aí com as finanças e tudo, gente, olha aqui, tá a Laís aqui, tem a galera da Poupa Invista. Sim. Entre em contato agora mesmo, faça a sua organização financeira aí, que eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar coisas que você sempre sonhou. Tem gente que não consegue nem viajar porque não sabe se organizar financeiramente, né? Com certeza. Então, é isso, gente. Ficamos por aqui. Não se esqueça, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e manda esse episódio aí para aquele seu amigo que está endividado. Aquele que fala, eu não consegui dormir essa noite porque pensando no boleto para pagar. Então é isso, gente. Ficamos por aqui e até mais no nosso Despluga Podcast. Fui!